Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen. 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 Only me. Only me. All things are not a Trinity, three gods. We don't have no three gods. Certainly not. There's no such a thing. One taught in the Bible, and there's only one God.
Hear you, O Israel, I'm the Lord your God, one God. First commandment, thou shalt not have no other gods before me. Certainly, he's one God, not three. Isso não é uma trindade, três deuses. Nós não temos três deuses, certamente que não. Não há tal coisa. Não foi ensinado na Bíblia. E há somente um Deus. Escutai, ó Israel. Eu sou o Senhor teu Deus. Um Deus, primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Certamente ele é um Deus, não três. That's a Catholic version of it. And it was lead off from the Catholic to the Lutheran and on down and so forth. And it's generally believed among people today that we have three gods. Isso é uma versão católica disto, e foi levada da católica para a luterana, e daí afora e assim por diante, e cresce geralmente entre as pessoas hoje que nós temos três deuses. And that's where this gospel will never go to the Jews, which I prophesied in the morning to a Jewish missionary there. You'll never take a Trinity God to a Jew. You'll never do that, which he isn't. He's got better sense than that. Amen. He knows more about the Bible than that. But he's never a triune God to a Jew. If you let him know it's the same Jehovah, he'll receive it right now, sure. That's it. E é aí onde este evangelho nunca irá aos judeus. O que eu profetizei outra manhã a um missionário judeu ali: você nunca levará um Deus da Trindade a um judeu. Você nunca fará isso, o qual ele não tem. Ele tem melhor senso do que isso. Veja, ele sabe mais sobre a Bíblia do que isso. Porém, ele nunca foi um Deus trino para um judeu. Se fosse anunciar a ele que isto é o mesmo Jeová, ele o receberá imediatamente. Seguramente isso é mesmo. Veja. And I believe all this, as Joseph said, brethren, don't be angry with yourself because God has did this. For a thing, it's so that it can wait till this time. That's all, because our Gentile age is just about over. And I believe that with all of our heart. So do you see, my brethren, I'm trying to drive at something. At this group of people of man who has the baptism of the Holy Ghost. E eu creio em tudo isto, assim como José disse: irmãos, não fiquem irados consigo próprios, porque Deus tem feito isto. Veja, deste modo, pois a coisa é de modo que pudesse esperar até este tempo. Isso é tudo, porque nossa era gentil está quase terminada. Agora eu creio nisso com todo o coração. Assim que vocês estão vendo, meus irmãos, eu estou tentando trabalhar com algo que este grupo de pessoas, de homens, que tem o batismo do Espírito Santo. Amy McPherson's group, what did she do? She's first to oneness, I believe, then come out and become assembly, and then pulled out and organized herself different. Here not long ago, put in a little group, a little thing. O grupo de Amy McPherson, o que ela fez? Ela era uma unicista no princípio, eu creio. Então saiu e se tornou da Assembleia. Então partiu e organizou a si mesma diferente. Aqui há não muito tempo atrás, produziu um grupinho, um pequeno. I was sitting in O.L. Jaggers' meeting. Now, we all know O.L. Jaggers. His father helped found the General Council Assemblies of God. Now, O.L. is a great man. He's a great preacher. I told him not long ago, I said, Brother Jaggers, if I could preach like you did, I'd never even have a healing service. But he had got all that blood and wine and stuff when he first started over there. Eu estava sentado no encontro de O.L. Jardes. Agora todos nós conhecemos O.L. Jardes. Seu pai ajudou a fundar o Concílio Geral das Assembleias de Deus. Agora O.L. é um grande homem. Ele é um grande pregador. Eu falei com ele há não muito tempo atrás. Eu disse: irmão J. Jardes, se eu pudesse pregar como o irmão pregou, eu nunca teria nem mesmo um culto de cura. Porém, ele tinha todo aquele sangue, vinho e coisa quando ele iniciou ali no princípio. Excuse me if I'm hurting your feelings, brother, on that. That's all right. God can make blood come, wine come, or oil come, whatever he wants to, but that don't remit sins. No, sir. No, sir. No, indeed. The blood of Jesus Christ shall never lose its power, but all will really the church of God be saved to sin no more. Perdoe-me se eu estou ferindo seus sentimentos, irmãos, sobre isso. Isto está bem. Deus pode fazer surgir sangue, surgir vinho ou surgir azeite, seja o que for que ele queira. Porém, isso não perdoa pecados. Não, Senhor. Não, Senhor. Definitivamente. O sangue de Jesus Cristo nunca perderá o seu poder, até que toda a igreja de Deus resgatada seja salva para não mais pecar. Amém, amém. Boa noite, irmãos, no nome de Jesus.
1 João capítulo 3, versículos 1 e 2. É a escritura que nós teremos para esta noite, neste culto, aonde temos a certeza que seremos abençoados por Deus. 1 João capítulo 3, os versículos 1 e 2. Aleluia. Nós vamos cantar, vamos louvar a Deus. É o hino Ó Lágrimas. Cantemos para Jesus. Aleluia, graças a Deus, vitória. Vamos cantar? É vitória, não tem outra coisa para nós senão vencer. Aleluia.
Graças a Deus. Graças a Deus por mais este culto. Boa noite com Jesus a todos. Boa noite também aos irmãos que nos acompanham através da internet. Permitindo o Senhor, nós estaremos de volta aqui domingo, depois de amanhã, para mais um dia abençoado. Iniciando às 7h45 com a escolinha das crianças e na sequência a escola com toda a igreja, a poderosa escola dominical. E no período da tarde, iniciando às 16h45 com o companheirismo, às 4h45 e após o companheirismo às 18 horas, às 6 horas da tarde, culto com toda a igreja, culto de pregação, culto tremendo. O companheirismo também é com toda a igreja. Temos aqui uma nota de gratidão do irmão Henrique Bezerra. Diz: ontem estava com uma dor de cabeça que começou às 4 horas da manhã e foi até a meia-noite. Isso mesmo, começou às 4 horas da manhã e foi até a meia-noite, creio que do dia seguinte. Pedi oração ao pastor e à igreja, fui ao pronto-socorro, tomei medicação, fiz todos os exames e creio que Deus me curou através do remédio. Nós também cremos, irmão. Deus usa o médico, Deus usa o remédio, Deus usa o que Ele quer para abençoar seus filhos. Temos a nota do irmão Juliano, que diz que chegará atrasado em alguns cultos por estar fazendo um serviço longe da igreja. Ele justifica, esses atrasos e pede oração dos irmãos. Temos aqui um levantar de mãos do pastor Ronaldo e de toda a igreja a favor da irmã Deuzélia José Ribeiro Moreira. Vamos levantar nossas mãos. Amém, Senhor, amém. Agora, em espírito de oração, vamos orar pelos irmãos que enviaram seus nomes como pedido especial. E se algum dos irmãos não fez por escrito, faça através de um levantar de mãos. Grande Deus e amado Pai Celestial, mais uma vez, Pai, a Tua igreja se une em oração para pedir que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que tem essa necessidade, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada doente, cada pedido, Pai, por trabalho, por libertação, por auxílio, Pai. O Senhor conhece cada necessidade e pode ajudar cada irmão. Nós cremos e pedimos isso no Teu nome bendito. Amém, Senhor, amém. Aleluia. Os irmãos me perdoem, eu esqueci de citar os nomes das pessoas, já estão diante de Deus. Mas citando aqui, irmã Maria de Lourdes Blancs, Heitor Cabral, Maria Batista, José Manuel Ferreira,
Enivaldo Guimarães Ferreira, Henrique Bezerra, Isabel Ataídes, Maria de Lourdes Vieira. Já foi apresentado e está diante de Deus. Agora vamos receber a palavra desta noite, que será pregada por nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva. Estará usando as escrituras que estão em 1 João, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Boa noite com Jesus. 1 João capítulo 3, verso 1. Vede com grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Te pedimos, ó Senhor Jesus, que todas essas coisas sejam reconhecidas por todos que são espirituais, para o crescimento ou para o aperfeiçoamento da fé. Te pedimos que o Senhor tome mais o restante desse dia tão abençoado, quando começamos com esses sinais, essa vindicação de hoje de manhã, a continuação desse assunto ser filho. Isto quer dizer que está no plano do Senhor. E agora queremos continuar pensando nisto. E sabemos que o Senhor cuida dos filhos do Senhor. Que o Senhor cura, liberta, que o Senhor abençoa, que o Senhor corrige, exorta, o Senhor consola. E nós estamos aqui, Senhor, agradecidos por tudo que temos recebido. Sabemos que a vida cristã não é somente de bons momentos. Ela tem maus momentos aqui nessa dimensão, mas ela terá uma eternidade boa, de gozo. Serão bons momentos porque não haverá tempo. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos que tu venhas nos sustentar nessa fé, nesse ânimo, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Mas a obediência é que é a coisa mais difícil que existe. Dentro do sistema humano, obedecer lei de trânsito. Obedecer lei em todos os aspectos. Em todos os sentidos. Outro dia eu falei para um rapaz, um senhor, ele me vendeu uma coisa e o senhor quer nota? Eu disse, escuta, por que dá para negociar com nota fiscal ou não dá? Me responde, não, eu só quero que você me responda isso. Dá para sobreviver o comércio com nota ou sem nota? Porque é até uma falta de ética, de escrúpulo até a pessoa perguntar se quer nota fiscal.
Isso é um absurdo em países de primeiro mundo, né? Não é verdade? Mas o senhor quer nota fiscal? Eu disse, mas por que você pergunta se eu quero nota fiscal? Não, não foi bem assim. Não foi bem assim, não. Desculpe, eu não estou mentindo. Eu tinha que tirar a nota. Ele estava com tabela. Ele disse, pode tirar essa... O senhor faz questão de tirar essa nota por menos do preço? Aí foi o que eu fiz para ele a pergunta. Escuta, dá para negociar nesse país? Dá para manter um comércio igual o seu, uma indústria assim? Honestamente, sem fazer essa pergunta que você está me fazendo, porque eu tenho uma contabilidade também, como é que eu vou fazer? Ele falou, mas é porque o ICM, sei lá o que lá, ICMS, ICM, negócio do imposto lá. O imposto lá. Aqui de Goiás é mais alto que todo o país, não sei o que. Não tem culpa, eu estou perguntando se dá para negociar, manter um comércio dessa forma. Mas obedecer é difícil. A gente faz as coisas, às vezes até mais difíceis, desde que não haja lei, desde que ninguém esteja mandando. Mas se mandou, se ordenou, se tem que obedecer, então já ficou custoso. E o irmão Branham disse que crer na mensagem é muita coisa, mas obedecê-la é que é tudo. E a Bíblia diz assim, que o profeta de Deus diz, que Deus não se agrada de sacrifício, mas sim de obediência. Agora, se para obedecer tem que jejuar até dar tonteira, ou tontura, como é que faz? Se para obedecer tem que ficar a noite toda acordado e trabalhar no outro dia, como essa pergunta, fica meio custoso. Difícil porque a pessoa acaba adoecendo e acaba não podendo nem sobreviver. Mas a obediência, como homem, a obediência como mulher, está implícita na natureza do Filho de Deus. É próprio da mulher cristã obedecer à Bíblia. Ela não tem dificuldade. Ele não tem dificuldade. O salmista diz que esse justo tem prazer na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite, porque é como a árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto no tempo próprio. Por quê? É a sua natureza. Então o profeta acaba de nos dizer nessa fita que estamos ouvindo, que você não tem que pedir à ovelha para produzir lã, porque é de sua natureza produzir lã. E você não tem que mandar um filho 2 vezes, quando é próprio daquele filho obedecer. Agora, como filhos, nós herdamos a obediência, a dignidade, a divindade e a autoridade. Veja, como filhos nós herdamos dele, porque o filho herda características do pai. Mas é tal qual o pai. Seu pai era desse jeito, menino. Mas como parece o pai? Eu tenho um negócio de lavar as mãos. Eu gosto de lavar as mãos, não sei, eu tenho até hábito de lavar as mãos. E mamãe falava assim, que meu pai lavava as mãos para fazer tudo. Mas eu falava, meu pai, porque ele era dentista, eu não sou dentista.
Um dentista pega numa boca, vai lá e lava a mão, né? Pega na outra boca, tem que lavar a mão. Será que não era por isso? Mas é tudo, ele ia fazer comida, então cada coisa que ele ia fazer, a parte, ele lavava a mão. Olha, se a mão está suja de arroz, o que tem que pegar na carne porque pegou no arroz? Tem que lavar as mãos para pegar na carne? Pegou na carne, então tem que lavar as mãos para pegar no feijão. É um hábito, não é? Agora, essa obediência, dignidade, divindade. Veja só. Como filho, é claro que tudo isso é relativo. E por último, a autoridade. O crente tem perdido a autoridade. O crente tem perdido a divindade. O crente tem perdido a dignidade. Por quê? Por causa da desobediência. Por causa da desobediência, perde-se um Éden de maravilha. Eva perdeu o Éden. Trocou o Éden por um prazer de mulher, por um prazer de sexo. Trocou o Éden. Agora, se nós tivermos o mínimo, a noção do que é o Éden, o paraíso, que qualquer mulher, qualquer homem daria tudo para viver naquele lugar que Eva vivia. Não tem mansão na terra, não tem fortuna, não tem reino, não existe. Pode juntar todos os reinos do mundo que não conseguem um Éden daquele. Ela não envelhecia, ela não tinha ruga, ela podia viver milênios e milênios e nunca morrer. Adão podia viver milênios e milênios e nunca adoecer, nunca sentir uma dor, nunca ter uma coceira. Mas o Éden deveria ser ruim, porque tinha mosquito demais, muriçoca. Nossa, se o mato não tivesse muriçoca, era céu. Não tinha muriçoca, não tinha espinho, não tinha cardos, não tinha nada disso. Ele queria comer uma fruta, ele não tinha que subir lá, não. Ele falava, a fruta vinha na sua mão. Vinha na sua mão. Ele passava a mão na cabeça do leão. Ela brincava com o tigre. Ela não precisava criar um cachorrinho. Gente, vem cá, benzinho, não. Vem cá na mamãe, não. Ela podia brincar com todos os animais. As aves vinham, sentavam no seu ombro. As pombas cantavam assentadas ali. Ela perdeu a dignidade. Ela perdeu a divindade. Ela perdeu a autoridade por causa da transgressão. É isso que aconteceu comigo. Isso que aconteceu com a igreja. Então você fica desmoralizado. Autodesmoralizado. Qualquer um tem direito de falar coisas duras para você e você tem que ficar calado. Porque você deve. Porque você é transgressor. Porque você é indigno. Porque você perdeu a auréola da divindade. E por último, é claro, como consequência, perde a autoridade. A autoridade moral. A autoridade de pai. A autoridade de mãe. A mãe está falando com o menino, hoje não adianta mais. A auréola se foi. Fala-se com o filho. Entra num ouvido, sai no outro.
acaba de se pedir para fechar os olhos para os pedidos de oração. Menina que é batizada, toma da comunhão, está aí, olhando para os olhos. Quando o irmão Brana pediu para fechar os olhos, para fazer a oração, quem ficou com os olhos abertos, apanhou espíritos errados. Agora a coisa ficou tremenda. E o que acontece? Nós passamos a cobrar. Cobrar respeito. O homem fica cobrando respeito dentro de casa, impondo na força. O pai quer impor na força. Ou então, aceitar. Dobrar-se. Tem que agachar. Tem que se sujeitar. A imposição de uma mulher que perdeu a dignidade, a divindade, a autoridade, porque não obedece, porque corta seu cabelo, raspa suas sobrancelhas, pinta seu rosto, suas unhas. Quando está lá fora entre as mundanas, é uma verdadeira mundana, fala palavrões, palavras obscenas. E essa divindade não existe mais nos lares. Estão discutindo até hoje a divindade de Jesus Cristo. Mas Jesus tinha obediência, tinha divindade, tinha dignidade, tinha autoridade para entrar no templo com azorrague e meter o pé em tudo. E meter o chicote em tudo. Mas há pais que tem que baixar a cabeça, porque menino de 5 anos põe a mão na cintura e diz: ah, papai, e o senhor? Eu vi o senhor com outra mulher ali. E o que o senhor vai fazer mais? Aqui em Filipenses, a carta aos Filipenses, capítulo 3. Essa Bíblia é para estudo, ela não é própria para a gente estudar particularmente no escritório. No verso 20, Paulo está dizendo: mas a nossa pátria está no céu, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação. Corpo de humilhação é um termo muito apropriado. Na outra versão diz corpo abatido, né? Corpo abatido. Você vê que termo, que versão, termo apropriado. Corpo de humilhação. Porque só de ter necessidades fisiológicas, dias críticos na vida da mulher, e tudo é uma humilhação. Acho que a coisa mais indecorosa diante de Deus, e que os pentecostais já estão caminhando para isso, ordenar mulher a pastor. Jesus nunca chamou uma apóstola, nunca teve uma sacerdotisa no Velho Testamento. E nesses dias ela não podia nem entrar na congregação. Um corpo de humilhação, para ser conforme o seu corpo.
glorioso, segundo o seu poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu posso falar, porque já é saudosa a memória, partiu para o Senhor como uma verdadeira cristã em 62. Se conhecesse a mensagem, teria aceito, e tenho certeza, com a maior facilidade. Mas a minha mãe, ela tinha autoridade. Minha mãe não tinha que ficar falando comigo, falatório comigo, não. E um olhar da minha mãe significava uma mensagem. E ela era mãe, ela era dócil também. Era tanto mãe quanto qualquer uma outra mãe. Mas eu invejo, eu queria ser daquela forma. Eu seria um pastor exemplar. Eu teria dignidade, eu teria divindade, eu teria autoridade. Essa ela envolveu o irmão Branham em toda a sua vida. Agora, eu acho isso tão bonito. Veja, preste bem atenção nisso. Você vai voltar para casa e vai pensando nisso. Ele participou da minha natureza. Você individualiza. Da minha. Diga, da minha natureza. Diga. Ele participou da minha natureza. Da minha natureza humana. Sendo tentado em tudo. Para que eu, como filho, também participasse de sua natureza e de suas perfeições. Complicar a nossa mente. Complicar o nosso espírito. Tentar explicar, tentar justificar, tentar se safar de situações aqui. Como que escapa daqui, escapa dali, escapa daqui, escapa dali. Fujão! Medo de encarar as situações. O profeta disse, ele se fez participante da nossa natureza. E como tal, como homem, ele tentou evadir-se. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E a sua agonia foi tanto que misturou adrenalina com insulina e fez esse fenômeno biológico produzir suor de sangue. Mas ele era preso. Ele era preso a uma genética. Era um problema genético. Ele era filho. Ele era o próprio Deus. Paulo disse, cuidai do rebanho de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Ele não tinha como evadir-se. Ele não tinha como fugir. Ele não tinha como sair daquela plataforma. Nem mesmo quando fora abandonado lá no Calvário. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas lá estava, filho,
Os incrédulos, os insultos estavam dizendo: se tu és filho de Deus. Se tu és. Mas os demônios estavam de cara baixa. Os demônios estavam arrepiados. Satanás, Beelzebul, estava arrependido naquela hora, dizendo: pronto, agora sim decretamos a nossa derrota. Eles estão perguntando, insultando, mas nós sabemos que Ele é Filho de Deus. Eles insultam a minha filiação, insultam a sua filiação, mas o diabo sabe que você é filha de Deus, filho de Deus. Ele sabe, mesmo na sua ignomínia, mesmo na sua derrota, mesmo na sua vergonha, mesmo no seu desprezo, quando você perde a força, o diabo sabe que você é filho. Ele sabe que você é filho, ele sabia. Ele sabe, ele conhece a quem ele gerou. A vaca conhece, de madrugada, escuro. Pode ter 100 bezerros, 1000 bezerros, 10.000 bezerros. Ele faz de lá, mãe. Ela responde, mãe. É a mamãe, respondeu. Aquela é do meu filho, de madrugada, escuro. Ela conhece. Sendo tentado em tudo. Agora veja como ele participou da nossa natureza humana, sendo tentado em tudo. Nós, os filhos, também participamos de sua natureza e perfeições. O pai e o filho participam das mesmas lutas, da mesma natureza, da mesma glória. A vitória do filho é a vitória do pai. Um filho vencedor leva um pai a morrer gratificado. Gratificado com a vida. E aqui na mensagem, a união invisível da noiva, parágrafo 170, ele diz: vem, todas essas se dividiram daí como uma folha, porém recordem, quando desceu e o grão começou a madurar, você encontra que antes que esse grão possa amadurecer, tudo nesse talo tem que estar morto. Ele está falando da lavoura, do trigo. Morre. Todo o sistema. E ele ainda gritou, aleluia. Não podem ver onde estamos parados. A vida está novamente no grão, que é exatamente igual ao mesmo grão que caiu na terra, que se fez homem. É São João 13, né?
O mesmo Jesus na forma da noiva. O mesmo Jesus na forma da noiva. O mesmo poder, a mesma igreja, a mesma coisa, a mesma palavra. Agora tem que se voltar a esse item. Por que perdeu a autoridade? Por que o chefe da casa não goza mais da autoridade que gozava antes? É porque era tabu? É porque o mundo, quando o pai era pai, a mãe era mãe, era atrasado? Hoje é moderno, hoje é adiantado, hoje é primeiro mundo? Os filhos vão ficando barrigudos de cerveja na cara dos pais. Depois, sai de lá com a pança cheia de cerveja. Tem um Deus que te abençoe em casa. Tem uma cama limpa. No outro dia, não tem responsabilidade nenhuma. Não tem um relógio para bater o ponto. Hora do almoço, a comida está pronta. A roupa aparece. O remédio tem que vir. Essa é a forma, é a circunstância, é a sujeição. Mas por quê? Porque tem que voltar aqui, porque a desobediência, a transgressão fez perder a dignidade, a divindade e a autoridade. Ó Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor por ter nos tirado do mundo, Pai, e ter nos trago aqui para aprender das Tuas palavras, Senhor, aprender o Teu caminho. Somos privilegiados por isso, Pai, e por isso nós Te agradecemos por cada palavra dita, por cada ensinamento desta noite, Pai, por cada hino cantado. Obrigado, Senhor. O Senhor nos abençoou, abençoou também os irmãos que nos acompanharam através da internet. Obrigado pela vida de cada um de nossos irmãos. Nesta hora, Senhor, eu agradeço pela vida do pastor Joaquim, enquanto ele estava conosco, Pai, por cada ensinamento que ele nos trouxe. Abençoa a família dele, abençoa também o pastor Ronaldo, a sua família. Continua cuidando, abençoando. Esse é o nosso pedido nesta noite, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus, mais uma vez fomos abençoados. Nos despedimos agora dos nossos irmãos que nos acompanharam através da internet e comunicaram sua audiência. Irmã Divina Maria Ribeiro, Geralda Machado Dias, Rebeca e família, em João Pessoa, na Paraíba, Sebastiana de Jesus, Madalena Ferreira, Maxwell Aires, Silvéria Silva, Divina Gomes de Paula dos Anjos, Paulo César e família, Isabel da Costa Freire, Edivaldo Alves de Souza, em Goiânia, Valdecir de Paula Carvalho e Maria da Glória, em Santa Rita do Sapucaí, irmão Misael e família, irmão Elias Clemente Peixoto, André Ribeiro, Maria Lázara, Maria de Lourdes Vieira, Santo Antônio do Leste, Mato Grosso, e irmão José Carlos Serafim, Morrinhos, Goiás. Deus vos abençoou. Agora nos despedimos dos irmãos aqui presentes. Podem se colocar de pé e despeçam um do outro. Com Deus te abençoe.